Foi mal, Rangel. Amém. Você faz parte do corpo de Cristo? Amém. Você foi adotado na família de Deus? Amém? Então, cumprimenta o seu irmão que está do seu lado, a sua irmã. Esse outro aí também foi adotado, também foi lavado, também foi redigido. Um abraço, um abraço. Agora eu vou alto. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso, Jesus Cristo é muito bondoso e Ele tem nos amado infinitamente. Vamos fazer uma leitura. O texto se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos juntos, bem forte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, irmãos? Vamos louvar essa graça e esse amor do nosso Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Que o nosso coração e a nossa mente possam estar voltada a esse Deus de amor que nos salvou, nos comprou. E por isso nós estamos aqui para adorá-lo. Vamos louvar?
Bom, amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esse amor grandioso. Vamos fazer mais uma leitura, agora na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 9 a 10. Vamos juntos? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Uma coisa que me chama a atenção no texto é quando o apóstolo João diz o tempo todo que Deus nos amou, que ele enviou o Filho por nós para a propiciação dos nossos pecados. Irmãos, isso é uma coisa que nós devemos nos apropriar pela fé. Foi por mim, foi por você, foi pelo irmão que está do seu lado. Então, nessa noite, glorifique a Deus, louve a Ele, agradeça a Ele, cultue a Ele, participe da ordenança nessa noite, sabendo que o corpo partido, o sangue derramado, foi por você e por mim. Amém? Vamos continuar louvando. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e o meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Você é livre para levantar as suas mãos e dizer que Ele te libertou. Minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Aquele sacrifício, ele foi feito por mim e por você. Aquela morte de cruz já foi paga, todo o pecado foi liberto, porque o Senhor morreu no seu lugar. Independente de como nós entramos aqui nessa noite, que o Senhor e o Espírito Santo possam ir ministrando ao teu coração, que você é liberto, porque os seus pecados já foram pagos.
Ele morreu por mim e por você naquela cruz. E hoje nós estamos aqui para adorar e glorificar esse Deus que é santo, santo, santo. E você pode abrir os seus lábios, dizer e adorar, levantar as suas mãos, exaltar esse Deus. Porque você tem liberdade para adorar esse Pai. E dizer para Ele, Filho do homem, Filho do homem. O Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar que nós estamos aqui, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. A igreja vai dizer: pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Diga isso pro Senhor. Pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Você é livre. Sou livre. Aleluia. Feche os seus olhos nessa hora. Faça dessa canção a sua oração. E entenda que você tem a autoridade dos céus para declarar o nome de Jesus. Porque Ele é poderoso. Ele é capaz de te curar e te salvar. Jesus, eu quero declarar teu nome. Diga isso. Sobre toda mente e coração. Você tem autoridade para declarar isso. Pois sei que existe, Pai. Clame Jesus nessa noite. Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Diga isso.
Diga isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sob a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família. Clame, clame. Jesus. Diga isso mais uma vez. Declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence diga isso, teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, eu só quero declarar teu nome. Diga isso. Sobre toda alma em depressão. Você tem autoridade para declarar isso. De medo saio agora. Clamo Jesus. Declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, o santo nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome dos nossos Deus. A tua presença, Senhor, ela é real nesse lugar. E sabemos que a tua morte de cruz, ela foi paga em amor por mim e por você. Sabemos que o amor de Cristo, ele é real e continua até hoje nos amando e nos cuidando todos os dias. Viveu por me amar.
Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glorificado seja o nosso Deus. E a Igreja Batista do Paiva, ela é? Uma família servindo ao Senhor com alegria. Olha, meus irmãos, hoje a igreja está cheia. Eu estou vendo alguns visitantes. Então, vamos deixar essa de ensaio, né? Praticamos, aquecemos. Agora vamos mais uma vez? A Igreja Batista do Paiva, ela é? Uma família servindo ao Senhor com alegria. E a nossa alegria do mês, vamos juntos? A alegria de viver a dádiva da contribuição. O nosso texto em 2 Coríntios 9. Vamos juntos? E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora vamos dar continuidade no nosso culto com a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Você que tem proposto no seu coração, com alegria, vem até a frente e pode depositar a sua oferta e dízimo no gasofilaço. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha o Senhor minha vida oferecer como
Louvado seja o nosso Deus. As crianças estão aí? Ou ficaram todas cansadas de mais cedo? Tem criança aí? Quero convidar então as crianças para virem aqui à frente. Vamos então orar pelas crianças que vão descer para o culto delas lá embaixo. Vamos agradecer pelos dízimos e ofertas depositados e também orar pelo nosso pastor. Apenas lembrando os irmãos que existem alguns anúncios na parte de trás do seu boletim. Então, você que quiser estar inteirado das atividades da nossa igreja, pode verificar na parte de trás. Nós teremos dia 30, nesse mês, o nosso culto de oração. Então, no dia 30 agora de julho, a igreja está convidada para que nós possamos nos reunir em oração ao nosso Deus. E também em agosto, a partir do dia 21, nós teremos o nosso congresso jovem. Então, mais informações você pode encontrar, mais uma vez, na parte de trás do nosso boletim, ou procurar também alguém do Ministério Jovem que pode passar mais informações. Amém? Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos porque nós podemos depositar aqui nossos dízimos e nossas ofertas em teu altar. Ó Deus, que nossos olhos possam estar abertos para a quantidade de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Ó Pai, se nós hoje podemos dar 10%, é porque o Senhor nos deu 100% de tudo o que nós temos, de tudo que nós possuímos, de tudo que nós conquistamos, ó Pai. E te devolvemos esses 10% como uma prova da nossa gratidão e do nosso reconhecimento de que tudo o que temos e somos vem das tuas poderosas mãos. Também das ofertas que aqui são depositadas, ó Pai, demonstram que nós podemos te dar muito mais do que 10%. Porque além daquilo que o Senhor requer, nós ainda podemos com mais liberalidade ajudar a sustentar esta obra, esta casa e a proclamação do teu evangelho neste lugar. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido verdadeiramente provedor nos nossos lares. Ó Deus, também te pedimos por cada criança aqui nessa noite, pelos tios e tias responsáveis nessa noite, pela transmissão da tua palavra de uma forma que elas possam compreender, ó Deus. E nós temos plena ciência que a tua palavra não volta vazia. Então, unge de forma especial os responsáveis para que lá, ó Pai, quando as crianças estiverem ouvindo da tua palavra, do teu evangelho, que isso seja exposto da forma clara e que o coraçãozinho e a mente delas possam estar abertos e receptivos para te conhecer desde agora da eternidade. E que quando crescerem, jamais se desviem dos seus caminhos. Te pedimos também pelas nossas mentes e pelos nossos corações. Agora, no momento da pregação da tua palavra, que nós possamos estar atentos e o nosso coração como um solo fértil, apto para receber a semente da tua palavra. Amém. E que nós saímos daqui frutificando, frutos de arrependimento, frutos de glorificação ao teu nome, frutos para a vida eterna no reino do seu Filho Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo de número 103, no verso de número 3, diz assim o texto: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Não é nosso hábito aqui, mas nós cremos no Deus que cura. E nós vamos levantar um clamor pedindo ao Senhor que traga cura àqueles que necessitam, àqueles que carecem de uma intervenção miraculosa de Deus, tanto a nível físico, quanto a nível emocional, sentimental ou espiritual. Eu creio que o meu Deus não mudou. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o Senhor pode, neste exato momento, liberar para a sua vida um comando, uma palavra de cura para a glória do nome dEle. E nós vamos então interceder, pedindo que Deus haja
com cura aqui neste lugar. Eu chamo aqui a irmã Elisete para fazer essa oração. Se você puder se ajoelhar, você se ajoelhe. Se você puder. Aqueles que puderem, se ajoelhem, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós, primeiramente, Senhor, nós queremos te louvar e te adorar, porque reconhecemos, ó Pai, a tua bondade e a tua soberania, Pai, em nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. É o Senhor, Deus, que nos cura, que trata a nossa vida, nosso emocional. E nesta noite, Pai, diante da tua presença, crendo, Pai, no poder da oração, crendo no joelho que se dobra, nós, ó Pai, levantamos esse clamor a Ti, Senhor. Primeiramente, Senhor Deus, pela Tua igreja, Pai, que se encontra, Pai, aqui de joelho, Pai, diante do Teu altar. Senhor, porque Tu conhece, Pai, o coração, mente, Pai, de cada um. E que o Senhor, Pai, venha repreender, Pai, toda ação, Pai, do inferno, Senhor, que se levanta, Pai, que possa se levantar contra a vida, Pai, do Teu povo, Senhor. Seja, Pai, em relação, Pai querido, à mente, Senhor, que muitas das vezes, Pai, o inimigo se levanta, Pai, em nossa mente, Senhor, para tentar, Senhor Deus querido, nos impedir, Pai, de avançar, Pai. Trazendo, Pai, enfermidade, Senhor, emocional. Trazendo, meu Pai querido, até mesmo sentimentos ruins, ó Pai, pelos outros. Que, Pai querido, que nos ensina, Pai, todos os dias, ó Pai, ter a mente de Cristo. Nós clamamos a Ti, Pai, pela Tua intervenção, pelas nossas vidas, ó Pai, pela vida do Teu povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, e se há alguma pessoa aqui, Pai, não só, Pai, vivendo, Pai, essa luta, Pai, espiritual, mas que esteja vivendo, Pai, uma luta, Pai, física, Pai, de saúde. Que o Senhor, Deus, entra, Pai, com providência, porque a Tua palavra diz, Pai, que Tu és o nosso socorro bem presente na hora, Pai, da angústia, Senhor. E nós podemos, ó Pai, levar os nossos olhos para o céu, não para os montes, para as lutas, para as dificuldades, mas para Ti, Pai, porque sabemos, ó Pai, que o nosso socorro, Pai, não vem, Pai, das circunstâncias, mas vem, Pai, do Senhor, Pai, que afirma, Pai, que Tu criaste o céu e a terra, Senhor. E aquele mesmo Deus, Pai, que operou, Pai, milagres no passado, que curou os enfermos, ó Pai, que deu vista aos cegos, ó Pai. É o mesmo Deus, Pai, que ainda ressuscita mortos. É o mesmo Deus, Pai, que dá vida, Pai, em abundância. É o mesmo Deus, Pai querido, que, ó Pai, que nos cura, Pai querido. E é o Senhor, é a Ti que nós levantamos esse clamor, Pai, nesta noite, Senhor, para que o Senhor venha curar, ó Deus, a Tua igreja. Porque, Deus querido, muito maior, muitas das vezes, Pai, não é a enfermidade, Pai, da física, mas é, Pai, o emocional, que muito, Deus, impede, Deus querido, de o Teu povo, de nós mesmos, nos avançarmos, ó Pai, por conta, Pai, do nosso emocional doentio. Então, Pai, nos ajuda, Pai, ter a mente de Cristo, Senhor. Jesus nos ajuda, Pai, a buscar, Pai, a orientação na Tua palavra, para que sejamos curados e libertos pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque os céus se abrem, o Senhor se inclina para ouvir, Pai, a oração que está sendo feita, Pai, aqui neste lugar. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não está com seus ouvidos agravados, que não possa ouvir, nem com Teus braços encolhidos, que não possa salvar, Pai. Hoje, Pai, é noite de ceia, meu Pai. Noite, Pai, que nos traz a lembrança, Pai, da morte e ressurreição de Cristo naquela cruz por nós, ó Pai. E que haja aqui, Pai, nesta noite,
salvação de vida, transformação de alma, cura, Senhor, nos corações, ó Pai, doentes, Senhor. Cura, Pai querido, Deus, na vida física, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos. E muito obrigado, meu Pai, porque embora somos imperfeitos, Senhor, o Senhor, Pai, ouve, Pai, as nossas orações. E ai de nós, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia que se renova todos os dias em nossa vida, meu Pai. Assim, Pai, nós te oramos, ó Pai, entregando, Deus, a vida do nosso pastor, e que a unção do Senhor desça, Pai, sobre a vida dele, que a graça, Senhor Deus, se manifeste aqui neste lugar, e que haja, Senhor Deus querido, salvação de alma, Pai. Assim nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 103, leremos somente o verso de número 13. Que diz assim o texto da palavra do Senhor. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém? Amém. Eu gostaria de, nesta noite, trabalhar com vocês o seguinte tema: a paternidade compassiva de Deus. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de chamar a Deus de Pai, ou de ter a Deus como Pai, porque a sua relação com o Pai terreno é uma relação conturbada. Alguns têm um pai terreno tirano, duro. Alguns têm um pai terreno ausente. Alguns têm um pai terreno que não se importa. E por isso cria no sujeito um sentimento de que esta figura, pai, é uma figura ruim. E por isso o sujeito não consegue ter a Deus como pai e nem chamar a Deus de pai. Se porventura este é o seu caso e você está aqui nesta noite, com este sentimento, com este pensamento, que bom que você está aqui, para ouvir que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é um Pai, Ele é o papaizinho querido, Ele é o paizão amado e que se faz presente aqui neste lugar. Quero dizer a você que este cântico escrito aqui foi escrito pelo rei Davi. E ele não surgiu por conta de um momento de crise ou lamento, mas de um coração transbordante de gratidão. Aqui no Salmo 103, Davi não pede absolutamente nada a Deus. Ele simplesmente exalta e engrandece o nome do Senhor. O salmista tem um coração grato e por isso ele instiga a sua alma a bendizer o Senhor. Diz o verso 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. No decorrer deste salmo, Davi fornece inúmeras razões para sermos gratos a Deus. Desenvolvemos um coração grato quando trazemos à nossa memória os feitos de Deus em nossa vida. É bom dizer que o esquecimento dos benefícios divinos é uma forma de ingratidão. E a ingratidão nasce do esquecimento, mas a gratidão, ela nasce
da lembrança. Diz o pastor Hélio Peixoto: a gratidão e o louvor a Deus devem ser nossos frequentes companheiros. Na primeira reflexão desse salmo, trabalhamos os movimentos presentes naqueles que possuem um coração grato. E nós aprendemos que aqueles que têm um coração grato se entregam inteiramente a Deus. Diz o verso 1: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. A expressão tudo que há em mim indica que todo o nosso ser deve estar voltado para o Senhor. Entregar-se inteiramente a Deus é estar comprometido totalmente com Ele, porque o nosso Deus não aceita o coração dividido. Em nossa última reflexão, na quinta-feira, nós abordamos a grandiosidade do nosso Deus. Davi não somente demonstra gratidão a Deus, como também fica extasiado com a grandeza de Deus. Deus, mesmo sendo grande e suficiente em si mesmo, Deus escolheu nos amar. E nós aprendemos que o grandioso Deus é o Deus do renovo. Deus é grande e poderoso porque Ele traz renovo à nossa vida. Diz o verso 5 o seguinte: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Davi, ao longo da sua trajetória com Deus, sentiu o perdão, a cura e o renovo do Senhor. O salmista reconhece que é o Senhor quem renova nossas forças, ainda que estejamos cansados com o passar dos anos e com o passar dos tempos. É bom dizer que o Deus do renovo, que renovou o servo Davi, é o mesmo Deus que está aqui hoje e quer trazer renovo para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração, para que você encontre o descanso que somente Ele pode dar. Segundo, o grandioso Deus é o Deus da justiça e do juízo. Verso 6 diz: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Davi traz algo muito relevante aqui. Ele diz que o Senhor é misericordioso, mas também é o Deus da justiça e do juízo. O Deus do perdão é também o Deus do juízo. E o fato de Deus ser misericordioso não significa que Ele fecha os olhos para o mal. Existe aqui a harmonia entre a graça e a justiça de Deus. Vemos este equilíbrio quando percebemos que Deus se ira contra o pecado, mas é tardio em irar-se. O pastor e teólogo Eduardo Galvão falou o seguinte: sem justiça, a misericórdia se tornaria permissividade, e sem misericórdia, a justiça esmagaria o pecador. Mas também aprendemos, em terceiro lugar, que o grandioso Deus é o Deus que se revela. Diz o verso 7 o seguinte: revelou os seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. Davi ressalta outro aspecto da grandeza de Deus, que é a sua autorrevelação. Deus não é um Deus oculto, Ele se revela. Deus poderia estar contente em ocultar-se, mas em vez disso, quis revelar os seus planos ao seu servo Moisés e manifestar os seus feitos a seu povo. Hoje, o nosso foco estará na imagem belíssima que Davi traz acerca de Deus, que é de um pai compassivo. O teólogo e pastor Eduardo Galvão diz: o Salmo não descreve Deus como força impessoal, juiz distante ou soberano indiferente. Ele é o Senhor entronizado nos céus, mas também Pai que conhece a estrutura de seus filhos. Amados irmãos, a ideia de Deus como Pai explodiu com Jesus no Novo Testamento.
Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos que Deus é tratado como Pai apenas 15 vezes. A razão é que o homem não estava preparado para entender a imagem de Deus como Pai. É no Novo Testamento, especificamente com Jesus, que a imagem de Deus como Pai ganha a sua plenitude. Somente nos lábios de Jesus, Deus é chamado de Pai cerca de 150 vezes. É por causa de Jesus que temos a Deus como o nosso Pai. O teólogo J. Packer vai dizer o seguinte: o que é um cristão? A pergunta pode ser respondida de muitas maneiras, mas a melhor resposta que conheço é que um cristão é alguém que tem Deus como Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o grande privilégio que eu e você temos, daqueles que depositaram a sua fé em Jesus Cristo, é ter a Deus como Pai. Trago a você o que disse o saudoso pastor e escritor Isaltino Gomes Coelho Filho. Todo homem é potencialmente filho de Deus, ou pelo menos o é em termos de filhos por criação, mas é na aceitação de Cristo que esta potencialidade se concretiza. Então, nós somos potencialmente filhos de Deus, porque Ele nos criou. Entretanto, esta potencialidade ela só se concretiza quando nós passamos pela experiência da conversão. E se você está aqui, entrou aqui nessa igreja e não teve um encontro real com Jesus, Deus ainda não é o seu Pai de fato. Ele torna-se seu Pai de fato quando você entregar o coração para Cristo Jesus. Mas, amados irmãos, quais são as implicações da paternidade compassiva de Deus? Nós vamos aqui nesta noite tentar responder esta questão e elencar aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Peço a Deus para que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, assim como tocou o meu ao longo da semana. Em primeiro lugar, quero dizer a você que a paternidade compassiva de Deus não elimina a sua autoridade. E aí eu coloquei essa palavra de propósito, porque nós vivemos hoje uma crise de autoridade. Porque nós não queremos reconhecer a autoridade, nos submeter à autoridade. Não respeitamos os nossos pais, que são autoridades. Não respeitamos a polícia. Não respeitamos padre, pastor, pai de santo. Não respeitamos absolutamente nada e ninguém. Porque temos dificuldade de reconhecer a autoridade. O fato de Deus ser Pai, isso não elimina o fato de que o nosso Deus, que é Pai, Ele tem autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. E que compete a nós nos submetermos à autoridade do Pai Celestial. Diz o verso 19 o seguinte: o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. O fato de Deus ser compassivo não implica dizer que Ele não exercerá a sua autoridade. Não podemos esquecer que o nosso Deus é figura de autoridade e reina sobre todas as coisas. Um pai deve disciplinar o filho, repreendendo sempre que necessário, para impor limites desde cedo. E isso evitará que seja um adulto rebelde que não respeita autoridades e acha que é o centro de tudo. Quando nós não colocamos limites em nossos filhos, quando nós não colocamos bordas, contornos, os filhos crescem achando que eles são o centro do mundo e tornam-se narcisistas por excelência.
Quando Deus nos disciplina, Ele nos disciplina para mostrar a você e a mim o seguinte: olha, você não é o centro do universo. As coisas não vão girar em torno de você. Você não é o sol. Deus, como Pai, Ele exerce a sua autoridade quando Ele nos disciplina. E louvado seja o nome do Senhor. Porque se Deus disciplina os seus filhos, Ele o faz porque os ama. Deus exerce sua autoridade sobre nós para colocar freio em nossa insensatez, em nossa rebeldia. Nós, como pecadores que somos pessoas insensatas. Tomamos decisões que nós não deveríamos tomar. Entramos em caminhos pelos quais nós não deveríamos entrar. Fazemos coisas pelas quais nós não deveríamos fazer. E para colocar um freio em nossa insensatez, Deus, que é Pai e que é autoridade, Ele nos disciplina. Se você sente que está sendo disciplinado por Deus, saia daqui com uma coisa em mente. Que bom que Deus está me disciplinando, porque significa que Ele me ama e por me amar, Ele vai me colocar nos eixos. Deus, como Pai, no exercício de sua autoridade, Ele nos disciplina. E a Bíblia mostra que a disciplina é um cuidado de Deus. Provérbios 3, versos 11 e 12 diz: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige a quem ama. Você pode perguntar assim, mas como é que Deus corrige? Muitas vezes Deus nos corrige tirando aquilo pelo qual nós estamos apegados. Tem pessoas que se apegam a certas coisas e não querem largar aquilo. Ou melhor dizendo, tem pessoas que se apegam a certas coisas e fazem daquilo um fim em si mesmo. Aí Deus deixa de ser prioridade. Para corrigir, o que Deus faz? Tira isso. Tira para mostrar que Ele é Deus, que Ele é Pai, e que nada pode estar no lugar dele. Deus é prioridade. Deus não aceita ser o segundo. Deus não aceita sobras. Deus não nos deixa entregues à nossa própria sorte. Não somos bastardos, somos filhos. É bom dizer que a disciplina dói, mas ela traz cura. Deus repreende, Deus confronta. E ao mesmo tempo que Ele repreende e confronta, Ele nos restaura. E glorificado seja o nome do Senhor Deus. Porque nesse processo de disciplina, que dói, que machuca, vem a cura que Ele traz a cada um de nós. Diz o reverendo Hernando Dias Lopes: porque Deus nos ama, Ele nos disciplina. Porque quer o nosso bem, Ele nos corrige. Seu propósito não é satisfazer sempre a nossa vontade, mas nos transformar à imagem de seu Filho. Grave isso. Seu propósito não é satisfazer sempre a nossa vontade, mas nos transformar à imagem de seu Filho. Olha, louvado seja o nome do Senhor Deus, porque nós só fazemos aniversário uma vez. E no dia do nosso aniversário, o que acontece? Comumente, as pessoas nos felicitam, mandam mensagens, nos ligam, dão presentes. Como é que a gente fica? Com o ego lá em cima. Sou eu. Esse dia é meu.
Agora imagina se a gente fizesse aniversário 5, 10, 15 vezes ao ano. Como é que a gente ficaria? Insuportável. E é por isso que a gente só faz aniversário uma vez no ano. Deus não nos mima. Ele sabe o que fazer conosco. Ele sabe o que pode nos oferecer. Ele sabe aonde nos colocar. E sabe o momento de tirar certas coisas. Meu irmão, se Deus está tirando certas coisas, ao invés de murmurar, glorifique e exalte o nome dEle. Ele está tratando você, porque você é filho, não é bastardo. Segundo lugar, a paternidade compreensiva de Deus compreende as nossas limitações. Eu pediria que nós pudéssemos, bem forte, ler juntos o verso 14. Vamos lá? Pois mais uma vez, vamos lá? Pois ele sabe. Nós encontramos, muitas vezes, pais terrenos que exigem em demasia de seus filhos, que esmagam seus filhos por conta de suas fraquezas. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Senhor, que é um Pai compassivo, mesmo sabendo que somos fracos, somos pó, se compadece de cada um de nós. O Pai compassivo conhece nossas limitações e não exige de nós perfeição. Como terapeuta, eu tenho muitos pacientes que se cobram muito. Porque só pensam na perfeição. E vivem frustrados. Porque não tem como atingir a perfeição. Nós somos limitados. Nós somos fracos. Nós somos pó. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 14 que nós não devemos pensar de nós além do que convém. Tem muita gente que pensa de si mais do que convém. Como já foi dito aqui, tem gente que chega em casa, para perante o espelho e canta: quão grande és tu, quão grande és tu. Nós somos limitados, muito limitados. E o nosso Deus conhece as nossas limitações. E por ser um Pai compassivo, Deus não coloca sobre nossos ombros o peso esmagador da culpa. O Pai compassivo sabe que nós temos limitações morais. Sem exceção. Todos nós aqui temos limitações morais. Caímos muitas vezes no mesmo erro pelo qual nós pedimos perdão a Deus. Nós temos limitações emocionais. E o Pai compassivo sabe que nós somos limitados emocionalmente. Quantos de nós está com a vida estacionada por carregarmos traumas e fantasmas do passado que nos atormentam dia e noite? Não tem aqui ninguém que não tenha pelo menos um trauma. Todos nós os temos.
Alguns traumas grandes, outros traumas pequenos, mas trauma é trauma. Fica registrado em nossa psique, em nossa alma. E nós temos pessoas hoje paralisadas, adultos paralisados, que não conseguem progredir na vida. Porque, emocionalmente falando, o sujeito não trata a sua vida. O pai compassivo sabe que nós temos limitações morais e limitações emocionais. O que a gente faz? A gente foge. Não trata. Porque é melhor fugir do que ter que encarar as nossas mazelas emocionais. O pai compassivo sabe que nós temos limitações sentimentais. Nossas escolhas amorosas, por vezes, são desastrosas, porque nós fazemos escolhas, muitas vezes, movidos pela carência. E não submetemos a escolha ao escrutínio de Deus. Quantas pessoas estão hoje vivendo relacionamentos amorosos frustrados porque escolheu alguém por conta da carência? Alguém que não deveria ter escolhido. Nós temos carências emocionais. E quando a pessoa escolhe sem ter o escrutínio de Deus sobre a sua vida, escolhe errado. Aí depois vem com aquela frase: eu nasci com um dedo podre para o amor. Não, você não nasceu com um dedo podre para o amor. Você não soube esperar. E tomou sua decisão, mais pautado pela carência do que qualquer outra coisa. O pai compassivo sabe que nós temos limitações morais, emocionais, sentimentais, mas sabe também que nós temos limitações espirituais. Quantas vezes prometemos a Deus que leríamos mais a Bíblia, nos dedicaríamos mais à oração, seríamos um contribuinte fiel, seríamos mais participativos na casa do Senhor. E tudo fica somente na promessa. Não somos participativos na casa de Deus, não contribuímos, não lemos a Bíblia, não oramos. Mas, mesmo conhecendo todas essas limitações que nós temos, o Pai compassivo não nos trata como nós merecemos. O Pai compassivo não nos descarta por conta de nossas limitações e pecados. Assim nos diz o verso 10. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. E aqui está a essência da graça. Nossas ações pecaminosas mereciam punição, mas se Deus nos desse o castigo que merecemos, não teríamos esperança alguma. E louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Pai e um Pai compassivo. O teólogo comentarista Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: o castigo que nos é devido recaiu sobre a pessoa de Jesus. O castigo que você e eu merecíamos não caiu sobre nós, caiu sobre a pessoa de Cristo. E Cristo foi para aquela cruz, verteu o seu sangue, morreu em nosso lugar, para que o castigo que estava destinado a você e a mim não estivesse mais sobre nós. E aqueles que creem em Jesus, que olham para Cristo e entregam o coração para Ele, passam a viver
não mais a condenação, mas passam a viver a salvação que somente o Senhor pode dar. Terceiro lugar, quero dizer a você que isso, gente? É entrada triunfal. Vocês conhecem, gente? Quem não conhece é minha esposa. Linda. Terceiro lugar, a paternidade compassiva de Deus, preste minha atenção agora, por favor, é experimentada por aqueles que o temem. Deus é Pai? É. Mas só experimenta essa paternidade gostosa aquele que teme a Deus. Vamos ler juntos o verso 13, bem forte, vamos lá? O Senhor, bondoso e compassivo para os que o temem. A compaixão de Deus não é cega. Ele nos compreende perfeitamente, conhecendo a nossa fragilidade inerente. Entretanto, todavia, sua misericórdia não é uma desculpa para que vivamos uma vida sem temor a Ele. O pastor Arival Dias Casimiro, ele diz que o temor a Deus é uma joia perdida na igreja. Como assim? Você pode perguntar. Vou explicar. É que existem muitas pessoas com o nome de crente que diz abertamente, sou de Jesus, mas que vive sem temor nenhum a Deus. Quando nós não tememos a Deus, nós não sentimos mais o peso do pecado. O pecado não incomoda mais. O sujeito age como se tudo fosse absolutamente normal, porque perdeu o temor a Deus. Salomão é claro ao dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus vive com discernimento. Quem teme a Deus não toma decisões precipitadas. Quando o coração aprende a temer a Deus, a vida encontra direção, sabedoria e propósito. Agora preste bem atenção num detalhe. Temer ao Senhor não é viver com medo de ser punido, mas com prazer de agradar aquele que nos amou primeiro. Quem teme a Deus quer agradar ao Senhor. Quem teme a Deus tem prazer de estar em sua presença. Quem teme a Deus tem prazer em louvar e bendizer ao nome do Senhor. Quem teme a Deus tem prazer de estar na comunhão, porque é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. Salmo de número 133. Está lá escrito, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Temer a Deus é viver de forma íntegra, confiante, sabendo que os caminhos de Deus são mais altos e melhores do que os nossos. Vejam que texto lindo, Salmo de número 128, verso 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse versículo demonstra que a lógica do mundo não está correta. Porque a lógica do mundo diz que a felicidade é fazer o que se quer, é fazer o que se deseja. Mas o salmista diz que a felicidade genuína é encontrada quando nós tememos ao Senhor e andamos nos seus caminhos. Talvez você pense assim, e até utilize uma frase que é muito comum na sociedade: meu corpo, minhas regras. Não, meu querido, não, minha querida. Nós pertencemos a Ele. As regras não são minhas, é dele. E quem teme ao Senhor, e quem anda nos caminhos do Senhor, encontra a felicidade. Porque a expressão bem-aventurado significa isso, feliz. A felicidade está em temer a Deus. E nós desfrutamos dessa paternidade compassiva de Deus quando tememos a Ele. O pregador batista, chamado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, fala o seguinte: os caminhos de Deus serão os nossos caminhos, se nós tivermos uma sincera reverência por Ele. Se o coração está unido a Deus, os pés o seguirão. Eu achei fantástico esse pensamento. O seu coração está unido ao quê? Está apegado ao quê? Ao dinheiro? Ao sexo? Está apegado à bebida? A dar um tapinha com a maconha? O nosso coração tem que estar ligado a Deus. Como dizia o escritor Victor Hugo, Deus é o invisível evidente. Eu não vejo a Deus, mas eu sinto a presença dele. Em último lugar, quero dizer a você que a paternidade compassiva de Deus não joga em nossa face os nossos pecados. Que Pai maravilhoso. Nós, em nossas relações, muitas vezes nós jogamos na face do outro o erro do outro. Muitas vezes, quando brigamos enquanto casal, nós jogamos na face do cônjuge o erro dele ou o erro dela. Trazemos o passado com força e jogamos na face do outro. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Pai, o Abba Pai, o papaizinho querido, o paizão, ele não joga em nossa face as nossas mazelas, os nossos pecados. O nosso Pai bendito pega os nossos pecados, quando nós nos arrependemos dele, joga nas profundezas do mar, como diz o profeta Miqueias no capítulo 7.
E depois, como dizia o saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, depois coloca uma plaquinha e diz assim: é proibido pescar. Diz assim o verso 12: de nós ele afastou os nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Deus não é rancoroso, não nos trata segundo merecemos e nem joga em nossa face os nossos pecados, porque o perdão de Deus é completo. Grave isto: o perdão de Deus é completo. E nós temos aqui neste verso uma das imagens mais belas do perdão de Deus. Oriente e Ocidente nunca se encontram. Eles se estendem infinitamente em direções opostas. Da mesma forma, quando Deus perdoa, Ele não apenas encobre os pecados, mas os afasta para uma distância insondável, removendo-os completamente da sua presença. Para o crente em Cristo, o pecado não é meramente coberto, mas totalmente afastado e não é mais lembrado por Deus. Eu quero terminar com um texto muito bonito. Se você puder anotar, você anote. Hebreus 8:12, que diz assim: e eu perdoarei a sua maldade. Olha que coisa linda agora. E nunca mais me lembrarei de seus pecados. Você pode lembrar do aborto que você fez, mas se você pediu perdão a Deus, Deus não lembra mais disso e nem joga mais na sua cara. Você pode lembrar da maneira rude, cruel, que fez você agir de forma infiel para com o seu cônjuge. Mas se você se arrepender e pedir perdão ao Pai, Ele perdoa e não joga mais isso na sua face. Deus não lembra mais de nossos pecados. E isso faz parte do pacote de Deus como Pai celestial. Seu Pai terreno pode te cobrar dia e noite, mas o Pai celestial não lembra mais dos seus, dos meus e dos nossos pecados. Joga tudo nas profundezas do mar. A minha oração hoje, em nome de Jesus, é que você possa desenvolver um relacionamento bendito, extraordinário, com esse Pai maravilhoso. E que sua vida seja dirigida por esse Pai que, além de perdoar você, não mais vai trazer para a sua memória os seus pecados, porque eles já foram lavados, remidos pelo sangue precioso de Jesus. É bom demais ter a Deus como Pai. Que o Senhor nos abençoe rica, poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pedir a irmã Amanda que ore. Enquanto a irmã Amanda estiver orando, você agradeça ao Senhor por ter a Ele, a Deus, como o seu Pai bendito e maravilhoso. Amém. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Pai, pela tua palavra que é viva, Senhor, eficaz, e, Senhor, para corações órfãos aqui nessa noite, puderam, Senhor, receber da tua palavra e compreender o Pai que tu és. Pai, para corações, Senhor, que entraram aqui, Senhor, precisando, Senhor, receber,
Senhor, algo especial, pôde experimentar, Senhor, e ver, Senhor, através da tua palavra, o Pai compassivo que tu és. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que redime a nossa alma da cova. Tu és o Pai, Senhor, que tem nos guiado, Senhor, ó Deus, com o teu braço forte. Pai, nós te agradecemos pelo Pai que tu és, Senhor, que não tem nos esquecido, Pai, e a cada dia nos lembra que não estamos sozinhos, sozinhas, porque tu está conosco. Nós te agradecemos por isso. Pai, que essa palavra, Senhor, esteja guardada no nosso coração e que a cada dia, Senhor, a cada passo, a cada caminhar, possamos, Senhor, perceber a tua presença. Pai, aqueles corações que ainda não se abriram, ó Deus, para o Senhor, que nessa noite possa encontrar, através da tua palavra, Senhor, ó Deus, vida para as suas vidas, que possam encontrar nessa noite um Pai, Senhor, onde eles podem confiar, onde eles podem, Senhor, sair daqui e não andar mais vagantes, sozinhos, mas reconhecendo que tu és o Pai que perdoa, o Pai que não humilha, o Pai que, Senhor, não joga, como o pastor bem pregou, na nossa cara os nossos erros, pecados, mas, Senhor, que nos mostra o caminho, que nos conduz no caminho, Pai. E no caminho, Pai, que nos leva mais próximo de Ti. Pai, continua a falar no nosso coração, continua, Senhor, a agir nesse lugar. E que, Senhor, ao findar desse culto, possamos, Senhor, ver a maravilha, Pai, que nós recebemos. Pai, que nesse momento agora de ceia, possamos reconhecer que foi o Senhor que se entregou pela nossa vida, que foi o Senhor que nos trouxe, Senhor, de volta, nos trouxe à tona, Senhor, quando estávamos mergulhados em pecados, onde estávamos mergulhados, Senhor, e sentenciados à morte. Foi o Senhor, o Pai, que se compadeceu da nossa vida, entregou seu Filho para que hoje pudéssemos estar aqui celebrando e te louvando, porque Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és a fonte para a nossa vida. Todas as nossas fontes estão em Ti. E nós te agradecemos nessa noite, Pai, por tudo que Tu tens feito, pelo Deus que Tu és na nossa vida. Te agradecemos, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Alô. Nós passaremos agora para a ceia do Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou para a sua igreja duas ordenanças: o batismo e a ceia. O batismo é a confirmação pública da fé que a pessoa abraça ao lado de Cristo. E a ceia, ela é um memorial, onde nós lembramos do que Jesus fez na cruz por nós, ao morrer em nosso lugar, pagar o preço em nosso lugar, e nos trazer, por meio da sua morte e ressurreição, trazer a nós a libertação pelo qual nós temos no sangue de Jesus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Quem é que pode participar deste momento? Aquele que entregou a vida para o Senhor Jesus e o recebeu como seu único e suficiente Salvador, que passou pelas águas do batismo e está em comunhão com Deus e com a igreja local. Se você está nessas condições, você está apto a participar da mesa do Senhor, está apto então a participar deste momento, deste memorial tão extraordinário que Cristo deixou para conosco. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar e em todo tempo
estará seguro, estarei seguro, pois sei me amas. Eu sei. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada me Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Naquela cruz, o corpo de Jesus foi partido. E não foi partido por acaso. Ele foi partido para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Comamos. Pai amado e querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento, ó Pai. Muito obrigada, Pai amado, pelo privilégio, Senhor, de fazer parte, Senhor, dessa mesa, Senhor, e poder anunciar, Senhor, a sua volta, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque em outros momentos, Senhor, nós estávamos em outros lugares, Senhor, mas fomos escolhidos, Senhor, para estar aqui hoje, Senhor, Amém, na sua Jesus. casa, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo, Pai. Obrigado, Amém. Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Bebamos. Querido Deus, amado e eterno Pai, te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, nessa noite, e te agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de podermos participar desse memorial, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada um aqui presente. Te agradecemos, Pai, pelo coração grato que temos, Senhor Deus, porque o Senhor nos libertou da morte do pecado, Senhor Deus, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ó Pai, muito obrigado. E que se tiver alguém aqui, Pai, nessa noite, que ainda não teve um encontro real com o Senhor, que seja o dia aceitável, que seja Amém, o dia Deus. a qual o Senhor possa estar, através do seu Espírito Santo, tocando o coração, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, e possa ter o entendimento de que somente o Senhor liberta, salva e nos resgata de todo o mal, Senhor Amém, Deus. Jesus. Obrigado por tudo, te agradecemos, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Enquanto nós louvamos, nós vamos recolher o cálice. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande tudo que o tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e
tu és meu. Senhor, que a tua vontade se estabeleça em nossa história de vida. Tira de nós, Senhor, a incredulidade que muitas vezes nos faz não confiar plenamente em Ti, nos Teus propósitos, nos Teus desígnios para a nossa vida. Nos conceda um coração dedicado a Ti. Fortaleça o nosso coração, nossa vida. Nos conceda, ó Deus, uma semana abençoada. E, ó Espírito Santo, ministra a Tua cura neste lugar. Ministra a Tua cura em pessoas aqui, em nome de Jesus. Que nós possamos sentir o Teu toque, o toque renovador, o toque de perdão e o toque de cura, em nome de Jesus. E que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita e redentora de Cristo Jesus, e que o consolo proveniente do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, em nós e por nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Antes de você ir embora, ore pela vida de alguém. Não saia daqui sem antes de você orar e abençoar a vida de alguém em nome de Jesus.